Olá, que bom ter a companhia de vocês para mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar direto num dos momentos mais, profundamente emocionantes de toda a literatura espiritual. Estamos falando do capítulo 15 do livro Nosso Lar, ditado pelo espírito André Luiz. É aquele exato momento do reencontro tão aguardado entre o André e a mãe dele, lá na colônia espiritual. E olha, para quem já acompanha as dinâmicas da espiritualidade e quer entender de verdade o que acontece depois da transição física, essa parte é um divisor de águas absoluto. Não é só um reencontro de família, viu? É literalmente uma aula magistral sobre maturidade emocional. É fascinante prestar atenção nas palavras exatas que o André usa para descrever o que ele sentiu. Essa citação captura aquela alegria pura, sabe? Aquela emoção avassaladora de um reencontro espiritual que ele estava esperando há tanto tempo. É incrível como, diante de um amor tão verdadeiro, as barreiras da idade e do tempo simplesmente evaporam. Ele volta para um estado de pura inocência de criança. Toda aquela bagagem de médico super bem-sucedido, de um homem maduro, se dissolve instantaneamente ali no conforto desse amor imenso. A gente sabe que existe esse anseio humano universal de encontrar de novo aquele abraço reconfortante, aquele porto seguro que cá entre nós só uma mãe parece conseguir oferecer. E logo de cara, o André é totalmente arrebatado pela felicidade profunda desse momento. Ele conta como beijou as mãos dela várias e várias vezes e como eles choraram juntos. É uma emoção tão palpável que a gente quase consegue sentir a energia da cena. Mas bom, a espiritualidade tem um jeito bem particular de ensinar a gente através dos nossos próprios sentimentos. Parte 1. O peso das lamentações. Agora, o contraste brutal entre essas expectativas é o que torna a coisa toda realmente interessante. Aqui na Terra, como o próprio texto alerta a gente, as mães muitas vezes são vistas quase como escravas das emoções dos filhos. Elas acabam virando verdadeiros repositórios interminários de reclamações. Só que a realidade espiritual é completamente diferente. Lá, elas são almas em evolução, com as próprias jornadas e super focadas nos deveres divinos. E isso ilustra perfeitamente o erro do André nessa hora. Ele esperava que a mãe simplesmente absorvesse toda a autopiedade dele, do jeitinho que a gente, aqui no plano físico, costuma exigir de forma um tanto egoísta. E é exatamente isso que acontece na prática. Em vez de simplesmente transbordar gratidão pela bênção daquela visita, ele entra numa espiral terrível de lamentos. Ele começa a chorar, mas preste atenção, não é mais de alegria, é de angústia. Ele começa a relembrar de forma super exagerada as provações que passou na Terra. Ele esquece completamente as lições valiosas que já tinha recebido de mentores como Clarencio e Lises e tenta de todo jeito usar a mãe como um verdadeiro muro das lamentações para os problemas antigos. E é aí que a gente chega num ponto de virada fascinante nesta nossa explicação. Afinal de contas, por que um amor materno, que é tão profundo e incondicional, aparentemente rejeitaria as lágrimas do próprio filho? Essa é uma daquelas perguntas que dá um nó na cabeça e desafia as nossas convenções mais enraizadas sobre o que realmente significa cuidar de alguém. Parte 2. A sabedoria materna. Olha, é simplesmente notável a maneira magistral como ela age. Ela escuta, sim, claro, mas deixa transparecer uma melancolia que não dá nem para explicar. Ela valida a dor dele, mas sem mimar de jeito nenhum. E aí ela revela algo incrível, que ela também precisa reajustar o próprio coração. Porque as lágrimas do André tentam, no fundo, causar um retrocesso na alma dela, puxando ela de volta para as ilusões da Terra. Ela deixa muito claro que não pode se dar ao luxo de alimentar esse sentimento de vítima dele. Ela precisa priorizar o trabalho do Senhor e não as indulgências passageiras dos apegos humanos. Isso ilustra de forma brilhante a grande mudança de paradigma. Ela lembra o filho com muita gentileza, mas com uma firmeza enorme, que por mais que os gestos de indulgência cega sejam perdoáveis e super compreensíveis enquanto a gente está na carne, no plano espiritual as regras são outras. É uma nova escola. Tem que atender a Deus em primeiro lugar. O amor familiar não some, não desaparece, mas ele precisa se elevar. Essa aqui é, sem a menor dúvida, a lição central, não só desse encontro, mas de toda essa nossa análise. A mãe do André simplesmente redefine o próprio propósito do sofrimento. A dor não tem valor só pelas lágrimas que a gente derrama ou pelas feridas que ficam abertas. Não. O valor dela está em funcionar como uma ferramenta que convida a gente a ser mais compreensível, mais humano e mais aberto à luz. É a dor agindo como um verdadeiro catalisador para a evolução e nunca como uma âncora prendendo a gente no passado. E para ajudar o filho a crescer, ela não fica só em palavras bonitas, não. Ela estabelece um roteiro prático e claríssimo. Ela desvia o foco dele daquela lamentação que não leva a lugar nenhum
e aponta para o trabalho espiritual ativo e cheio de gratidão. Modifique a atitude mental, ela diz. Trabalhemos incessantemente. É literalmente um chamado à ação. A espiritualidade aqui é mostrada não como um descanso de braços cruzados, mas como uma jornada de trabalho edificante que não para nunca. Parte 3. O verdadeiro significado do amor. Então, o ponto crucial de tudo isso é o seguinte: o amor precisa evoluir. A gente começa com o amor humano, que muitas vezes é super restritivo, cobra pedágios emocionais, exige pena e vive lá, amarrado no passado. Mas a mãe do André faz um convite para que ele ame com o grande e sagrado amor divino. E esse amor, pessoal, é libertador. Ele é ativo, trabalha sem parar e encontra a maior alegria possível no dever cumprido, em empurrar o outro para frente e rumo à evolução. É uma verdadeira revolução na nossa forma de sentir. O resultado dessa troca, claro, não podia ser outro. Em vez de se sentir rejeitado com a correção amorosa, o André percebe fluidos vigorosos saindo ali daquele sentimento materno. Ele se sente vitalizado no coração, ele se levanta e beija a testa dela, enxergando a mãe não mais só como uma cuidadora terrena ou um ombro para chorar as mágoas, mas como uma guia radiante, belíssima e cheia de sabedoria espiritual. A carência simplesmente dá lugar ao respeito. Para fechar a nossa análise de hoje, eu deixo essa pergunta pairando no ar para que todos nós possamos refletir juntos. Será que as nossas lágrimas e o nosso luto terreno estão prendendo aqueles que a gente tanto ama lá no passado, exigindo que eles continuem chorando com a gente? Ou será que a gente está honrando a jornada espiritual contínua deles, amando com aquele amor que liberta, que agradece e que trabalha sem parar pelo bem comum? Esse ensinamento de nosso lar é um convite absolutamente lindo para a gente transformar o nosso amor em pura luz. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.